Youtuber, né, gente? Mas eu sou professor e show tem que continuar. Olá, meu nome é Hugo Braga e nós estamos aqui hoje para falar um pouco a respeito da prosa pós-moderna. Bom, na evolução da escrita ao longo do século XX, a gente vai ver, a partir da segunda metade, uma evolução substancial na forma de se encarar a palavra. Na poesia, na poesia, os escritores, os poetas, vão aderir aos signos lá da publicidade, da televisão, do cinema, e vão fundir essas linguagens, o que no Brasil vai fazer nascer a poesia concreta. Por exemplo, na prosa, seguindo as tendências do que estava se dando já na maneira de registrar as histórias, a gente vai ver uma série de inovações, uma série de possibilidades de organização ou de reorganização do texto literário, por assim dizer. Então nós vamos apontar algumas delas para ver como elas se dão, como elas se reproduzem na escrita de dois autores brasileiros, Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Cada um à sua maneira, cada um da sua forma, vão trazer um pouco dessas tendências que vão estar acontecendo na literatura. A primeira coisa, já marcante, desde a primeira metade do século XX, é a atribuição de novos papéis para o narrador e para o personagem. Aquela divisão formal que a gente tinha desde o século XIX, até o século XIX, entre um narrador observador, onisciente, ou um narrador personagem, a gente começa a ver uma fusão desses papéis. Muitas vezes o narrador se confunde com o personagem. A gente já tinha isso, por exemplo, em Graciliano Ramos com Vidas Secas, com a presença do discurso indireto livre, um recurso que fundia as vozes ali, que a gente não sabia muitas vezes distinguir se eram do narrador ou do personagem. Mas aqui o narrador-personagem também pode funcionar como um onisciente, ele se encara e percebe como o outro se porta ou o que ele pensa. Então, esse narrador e personagem, muitas vezes eles são confundidos, a gente não consegue distinguir onde acaba e começa a fala de um ou de outro, mas esse narrador pode funcionar como uma espécie de consciência crítica desse mesmo personagem. Um narrador em terceira pessoa, que vai descrevendo o comportamento do personagem, e aí, substancialmente, ele vai colocando a forma como o personagem pensa, ou como ele encara aquela situação, e aí funciona como essa consciência que fala pelo personagem. O experimentalismo criativo também vai ser muito forte nesse momento. Ela vai se dar de várias maneiras, mas a ideia de que o signo linguístico, a palavra, ela pode ser explorada na sua potencialidade polissêmica, Poli é mais de um, vários, e sêmica de sentido, de semântica. Então, quantos sentidos diferentes podem ser explorados na palavra no mesmo contexto? O jogo com a ambiguidade, que sempre fez parte da literatura, vai retornar na forma da exploração de outros recursos, como, por exemplo, o uso de palavras já em desuso, os arcaísmos, ou a construção de termos novos, o neologismo. Então, a exploração da função sonora da palavra, não só do seu significado, o uso de recursos como aliterações, assonâncias, que é da poesia, também vem contaminar a prosa, a linguagem do nonsense, ou não quer dizer que não tenha sentido, mas que funde sentidos diferentes, a exploração da reprodução da forma de se falar no texto literário, não só na voz do personagem, mas também na voz do narrador. Então, uma sintaxe mais próxima, mais aproximada da nossa maneira de falar do que da sintaxe esperada ali para um escritor, que tivesse utilizando a linguagem formal. Bom, além desse uso da palavra novo, e dessa mistura entre as vozes narrativas, a gente vai ter, principalmente a partir da publicação de um romance do escritor irlandês chamado James Joyce, chamado Ulisses. Ele se baseia na forma de composição da epopeia de Homero, que conta a história lá de Ulisses, mas ele adapta essa história para a observação dos personagens que vivem na Irlanda do seu período. Então ele conta um grande romance de mais de 600 páginas, 18 horas apenas de um único dia, da impressão que tem diferentes personagens.
Então, ele não inaugura, né, mas amplia, sofistica a questão do fluxo de conhecimento dentro da literatura. Então, os escritores agora não estão necessariamente interessados em contar uma história com início, meio, fim, né, da maneira tradicional narrativa como a gente está acostumado. Então, o que é o fluxo de consciência? Olha, nós no dia a dia, vivendo as nossas vidas normalmente, falamos, pensamos, sentimos, experimentando várias sensações, né, ao mesmo tempo. Então, vai se usar o que a gente chama de monólogo interior, que é como se a gente estivesse dentro da cabeça do personagem, né? E vai se registrar ao mesmo tempo, expressando, né, os seus pensamentos, aquilo que ele está falando e aquilo que ele está pensando, o seu estado de espírito, as suas emoções, as impressões sobre o meio, sobre o outro. Tudo isso vai estar colocado junto, fundido, às vezes no mesmo período, às vezes no mesmo parágrafo. Então, geralmente, não vai haver uma articulação muito lógica entre as ideias, o que torna a leitura desses romances um pouco difícil. Então, a gente tem que ler, reler, né, pensar, o que não tira deles o seu caráter literário, porque é uma experimentação que é própria desse momento que está surgindo e que vai ser usada enquanto recurso. Então, nesse fluxo de consciência, a gente vai ver reproduzido, né, a sinestesia, né, a sensação simultânea, a percepção simultânea de diferentes sentidos. Então, associação ou cruzamento de sensações provenientes de diferentes sentidos. Pode ser, né, visual, ou auditivo, ou olfativo, tátil, né, do próprio gosto. Né? Quando eu digo, já sentia o cheiro doce da liberdade. Olha, não se sente o cheiro da liberdade. E doce é uma informação que está relacionada ao paladar, por exemplo. Né? Dirigiu-me uma palavra amarga e fria. Olha, frio é o que eu sinto no tato, amargo é uma coisa do paladar também. Então a gente vai ver essa relação, essa mistura entre essas diferentes percepções, né? Contaminando essas narrativas que, na falta de outro título, né, vão ser consideradas como aquelas que vêm depois da construção da modernidade literária. Tudo bem? Então vou apagar para a gente comentar como se dão essas características nas obras de Guimarães Rosa e Clarice Lispector aqui no Brasil. Na história da literatura, sempre houve questões que foram discutidas, né, com relação àquilo que seria local e com relação àquilo que seria universal. A gente costuma dizer que alguns escritores são tão bons que eles colocam num universo muito particular algumas discussões que fazem parte das discussões de toda a humanidade, né? O que é o amor, de onde viemos, para onde vamos, né? O que significa a morte, qual é o nosso destino, enfim. E alguns desses escritores, em tempos modernos, retomam essas questões tão antigas, mas de formas inusitadas, de formas diferentes. Então, esses dois escritores são muito, muito importantes para a literatura brasileira, porque eles trazem inovações do ponto de vista estético, da forma de criação, né? Mas nos fazendo relembrar a nossa humanidade, que é atemporal. Então, Guimarães Rosa é o sujeito que vai ser conhecido como o descobridor do sertão universal. O sujeito nasceu no interior de Minas Gerais, se formou médico, mas depois foi exercer a diplomacia, trabalhou em diversos lugares do mundo, era cultíssimo, falava diversas línguas, mas ele estava interessado em conhecer melhor o seu lugar de origem. Então ele empreendeu uma série de viagens pelo interior de Minas Gerais e ouvia os causos, né, as histórias, as anedotas contadas ali pelos interioranos, né, pelos matutos, e aí começou a registrar isso na forma de histórias. Né? Ele tem uma série de contos publicados no livro chamado Sagarana, em que ele começa a ensaiar, não é, essa forma que vai ser depois tão bem arrematada no seu único romance. Ele também tem o Campo Geral, que é uma novela em que ele vai contar a história do menino Miguelinho, inclusive o nosso livro traz um trecho, né, em que é colocado lá a história desse garoto, mas né, vamos dizer assim, a obra-prima é o Grande Sertão Veredas. Né? Então, vai haver uma transformação do caráter regionalista do romance de 30, que era conhecido como um romance engajado para denunciar as questões sociais que permeavam, né, em especial o Nordeste brasileiro. Né? E ele vai ampliar a retratação da fala regional, então
com um uso muito particular da linguagem dos vaqueiros e jagunços daquele interior de Minas, né? E vai colocar na boca desses sujeitos simples e incultos, né, questões que vão ir muito além da perspectiva regional, né? O que é o bem, o que é o mal, o que é a sanidade, a loucura, e o que seriam o amor e a morte. Né? O próprio Guimarães dizia que quando ele escreve, que ele precisava usar essas palavras novas, criar essas formas novas, porque uma quantidade, um léxico só, não seria suficiente, uma língua só não seria suficiente. Então, o que ele diz? Quando escrevo, repito o que já vivi antes. E para estas duas vidas, um léxico só não é o suficiente. Em outras palavras, gostaria de ser um crocodilo vivendo no Rio São Francisco. Gostaria de ser um crocodilo porque amo os grandes rios, pois são profundos como a alma de um homem. Na superfície são muito vivazes e claros, mas nas profundezas são tranquilos e escuros como o sofrimento dos homens. Né? Então ele vai dizer, existem águas superficiais, né? Às vezes ali que correm, né? Que são claras, mas que existe uma densidade, né? que está nas profundezas, que a gente não enxerga, que a gente não consegue viver a princípio. Ele diz lá no Grande Sertão Veredas, ele vai contar a história do Riobaldo, que é um vaqueiro que se torna um jagunço, né? E ele vai contar a respeito das peleias. Ele é o protagonista, o Riobaldo é o protagonista e também o narrador desse grande sertão, né? Ele cresce lá na fazenda de um padrinho, um pai que o havia renegado, mas ele tem alguma educação formal nesse momento, né? Mas, por não ter uma educação real humanitária, ele acaba se juntando ao grupo lá de jagunços, né? E empreende viagens em que a gente vai ver lá essas brigas, essas lutas pelas quais ele vai participar, né? Leio um trechinho que está na nossa página 111 aqui a respeito do Grande Sertão, só para que a gente possa reconhecer e entender, né, como essas questões aparecem desde já na obra de Guimarães Rosa. Lugar sertão se divulga, é onde os pastos carecem de fechos, onde um pode torar 10, 15 léguas sem topar com casa de morador, e onde criminoso vive seu Cristo Jesus, arredado do arroxo da autoridade. Esses gerais são sem tamanho, enfim, cada um o que quer aprova, o Senhor sabe. Pão ou pães é questão de opiniões, o sertão está em toda parte. Do demo, não gloso. O Senhor pergunte aos moradores, em falso receio, desfalam no nome dele, dizem só o que diga, doideira, a fantasiação. E o respeito de dar a ele assim esses nomes de repulso é que mesmo sem querer invocar que ele forme forma com as presenças. Não seja, eu pessoalmente quase que já perdi nele a crença, mercê a Deus. É o que ao Senhor lhe digo, a puridade. Então, ele está conversando com um interlocutor, que nós não sabemos quem é, né? E no meio ali das suas falas, entrecortadas, dos seus raciocínios, né? Ele vai falar sobre o demônio com quem ele faz um pacto em um determinado momento para poder vencer um jagunço de um grupo rival, enfim. E a gente vai ver desfalar, né? Opiniões. Então, além da criação dessas palavras, né, a forma de se dizer muito própria do sujeito interiorano, né? Todas essas inversões que a gente percebe quando tem um ouvido mais atento para estar ali percebendo. Então, né, a questão da oralidade versus a questão do que está escrito, a questão do que é oral versus do que é urbano, a questão do que é arcaico, né, do que é do passado, do que é moderno, vão aparecer em contraste o tempo todo na sua obra. Então é importante que a gente leia os textos em profundidade que estão no nosso livro, né, e que procure compreender um pouco mais a respeito da obra de Guimarães Rosa. Uma outra autora muito importante para nós é Clarice Lispector. Ela vai ser conhecida por alguém que vai buscar incansavelmente, né, compreender o que é a nossa identidade. Enfim, nas obras dela, a gente vai ver que não há uma preocupação tão grande em contar uma história que tem um início, um meio e um fim tradicionais. Então, há um abandono pelo interesse do enredo tradicional, porque ela vai,
vamos dizer assim, adentrar mais a psicologia dos personagens, em especial das personagens femininas, né, para refletir sobre qual é o papel, né, delas no mundo, o papel das personagens, né, e o seu papel. Ela nasceu na Ucrânia, mas veio muito jovem para o Brasil, cresceu em Recife, depois foi morar no Rio de Janeiro. Também se casou com um diplomata, passou um tempo fora do Brasil, mas quando da morte do seu marido, ela voltou, se estabeleceu no Rio, né, e aqui construiu toda a sua vastíssima obra. Bom, uma forma que ela vai utilizar para retratar essa nova percepção, né, de si, da sua consciência, é a epifania. É um momento desencadeado ao acaso, pode ser por um acontecimento corriqueiro ou um acontecimento não muito usual, que vai fazer com que essa personagem tome consciência da sua individualidade. Nós costumamos viver muito no automático, né, nas coisas que a gente faz no nosso cotidiano. Então, Clarice tenta romper um pouco com isso. Por exemplo, dentre as suas várias obras, né, a gente tem A Paixão, Perto do Coração Selvagem, seu romance de estreia com apenas 18 anos, se não me engano, mas a gente tem também A Paixão segundo GH, que a gente vê essa questão do enredo sendo dissolvido, né? Na página 110, a gente tem um inicinho do trecho da Paixão do livro chamado A Paixão segundo GH. Essa personagem que não tem nem nome, né? Ela é retratada somente com as suas iniciais, começa com uma série de travessões. A história não começa demarcando um capítulo, né? Nenhuma fala, nenhuma descrição. Estou procurando, estou tentando entender, tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem, mas não quero ficar com o que vivi. Não sei o que fazer do que vivi. Tenho medo dessa desorganização profunda. Não confio no que me aconteceu. Aconteceu-me alguma coisa que eu, pelo fato de não a saber como viver, vivi uma outra coisa? A isto quereria chamar desorganização. E teria a segurança de me aventurar, porque saberia depois para onde voltar, para a organização anterior. A isso prefiro chamar desorganização, pois não quero me confirmar no que vivi. Na confirmação de mim, eu perderia o mundo como eu o tinha, e sei que não tenho capacidade para outro. Então repare, né? As indagações mentais da personagem são o início da história propriamente. Ela fica dizendo o que é organizar-se, o que é desorganizar, o que eu vivi é suficiente para ser aquilo que vai ser contado. Não quero contar sobre o que eu vivi, porque senão estaria falando sobre uma outra coisa que não é o que eu pensei quando vivi. Enfim, né? Deixa a gente um pouco confuso num primeiro momento, entender e saber, né, compreender essas histórias que vão acontecer. Então, a estrutura de muitos dos romances dela, né, a gente vai ver também isso acontecer na A Hora da Estrela, que é a história de Macabeia, mas num especial um conto que o livro traz para nós, que era a obra do Paz em anos anteriores, o conto de nome Amor, que vai contar a história de Ana, né? Ela era uma mulher que cuidava da casa, do marido, dos filhos, né? Fazia todos os afazeres domésticos, mandava os filhos para a escola, e ela sentia uma certa inquietação em alguns momentos que passavam quando ela percebia que tinha que voltar a fazer os seus afazeres. Num determinado dia, ela sai para fazer compras, porque vai haver um jantar na casa dela, ela pega essas compras e sobe no bonde, né? Aquele trenzinho que andava no centro das cidades. No caso, a gente está falando do Rio de Janeiro. E aí, na hora que ela está desse bonde, ela olha para a rua e vê parado um cego mascando chicletes. Essa cena dá um estalo, né? Eis que é a epifania, é aquela percepção que a gente tem de si mesmo, né? Num dado momento. Ora, o que está acontecendo na minha vida? Como eu cheguei até aqui? Não é? Qual é o meu papel nessa existência? Então, a personagem, a estrutura mais ou menos recorrente que o livro traz para a gente, que acontece nas obras dela, é a seguinte: a personagem é disposta numa determinada situação cotidiana, fazer compras, por exemplo. Prepara-se um evento que é pressentido discretamente pela personagem, então ela tem uma inquietação, né? Um comichãozinho ali. Quando ocorre um evento que ilumina a sua vida, então a epifania, a grande sacada, a grande percepção. E aí, depois de vivenciar tudo isso, né? de parar, várias paradas depois daquela desceria, de entrar no jardim botânico
e ver a vida e a morte, a fusão de todos os elementos, né, naquelas árvores majestosas e magníficas, faz com que ela volte a casa, não tem dificuldade de reconhecer o marido, o filho, o ambiente em que ela se encontra, mas finalmente é apresentado para nós um desfecho no qual a situação da vida da personagem, né, após essa epifania, volta, é reexaminada, mas volta ali a um ponto inicial que se estava falando. Né? O momento do contato a gente tem descrito aqui na página 113. Alguma coisa intranquila estava sucedendo. Então ela viu, o cego mascava chicles. Um homem cego mascava chicles. Ana ainda teve tempo de pensar por um segundo que os irmãos viriam jantar. O coração batia-lhe violento, espaçado. Inclinado, olhava o cego profundamente, como se olha o que não nos vê. Ele mastigava goma na escuridão, sem sofrimento, com os olhos abertos. O movimento da mastigação fazia-o parecer sorrir, e de repente deixar de sorrir. Sorrir e deixar de sorrir, como se ele a tivesse insultado. Ana olhava-o, e quem a visse teria a impressão de uma mulher com ódio, mas continuava a olhá-lo, cada vez mais inclinada. O bonde deu uma arrancada súbita, jogando-a desprevenida para trás. O pesado saco de tricô despencou-se do colo, ruiu no chão. Ana deu um grito. O condutor deu ordem de parada, antes de saber do que se tratava. O bonde estacou. Os passageiros olhavam assustados. Bom, então, né, de diferentes formas, de diferentes modos, né, esses escritores vão contribuir para a inovação do ponto de vista da criatividade, né, da organização, do uso da linguagem na prosa brasileira a partir da segunda metade do século XX, por isso o nome prosa pós-moderna. Tudo bem? Nós vamos ler os contos que estão direcionados aí para o vestibular seriado e vamos nos aprofundar um pouco adiante, mas acho que com relação às características gerais era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela sua atenção.